a partir do versículo 35. Marcos capítulo 5, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, que foi Pedro, Tiago e João, e ele entrou onde estava a criança. Tomando-a pela mão, lhe disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu ainda falas conosco. Obrigado porque nesses dias tão difíceis, onde impera, Senhor, as trevas neste mundo, onde é tão difícil nós termos um momento somente contigo, mas ainda assim o Senhor reservou para nós. Hoje à noite estamos aqui na tua presença, já te louvamos, já te adoramos, e agora nós vamos estar meditando na tua palavra. Pai, fala conosco, te revela para nós, Senhor. Nós somos um grupo pequeno aqui nessa noite, mas nós estamos sedentos para nos alimentar e para sairmos daqui cheios da tua presença. É no nome de Jesus que nós te suplicamos. Amém e amém. Glórias a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Pode dar um glória a Deus a Ele? Glória a Deus. Aleluia. Nós somos um povo feliz, né, irmãos? Somos um povo feliz porque nós temos a coisa mais importante desta vida, que é a certeza de que nós estamos com Jesus, a certeza de que nós estamos seguindo o caminho que vai nos levar ao céu, a certeza de que o nosso tempo aqui, ele não é em vão. Eu tenho falado aqui já por algumas vezes aqui nessa igreja, desde que nós retomamos os nossos trabalhos aqui, após a autorização do prefeito, do governo, do estado. Nós temos falado aqui com os irmãos que muitas pessoas ainda não conseguiram retornar para a igreja. Não sei se elas estão com medo, eu não sei se elas estão ainda se sentindo com a pandemia, porque na verdade parece que essa pandemia, até a fé das pessoas, ela esfriou. Mas o fato é que quando nós nos propomos a irmos à casa do Senhor, a adorarmos, eu até estava falando com a minha esposa e até com os irmãos,
Essa semana, aliás, hoje na escola dominical nós falamos sobre isso. As pessoas não têm medo de ir ao mercado, elas não têm medo de ir ao banco. Se você for aqui na feira, aqui de Bragança, você vai ver que a feira está lotada de pessoas, e muitas delas até sem máscaras. Elas não têm medo de andar pela rua, mas quando diz assim, vamos à casa do Senhor, parece que elas têm medo, não sei do que. Mas isso tudo, irmãos, a gente sabe que já é o momento que a palavra de Deus se cumpre a cada momento, e ela diz que no final dos tempos a fé de muitos esfriaria. E nós sabemos que muitas pessoas estão hoje esfriando, muitas pessoas estão hoje vivendo uma vida já sem alegria, porque simplesmente preferiram se afastar do Senhor. Agora, quando nós nos propomos a nos aproximarmos do Senhor, quando nós nos propomos a estarmos ao lado do Senhor, aí nada dessa vida nos impede de fazermos a sua vontade, de estarmos na sua presença, de estarmos adorando a Ele na sua casa. Nada disso nos impede. Por quê? Porque nós estamos simplesmente com o Senhor. Então, que o Senhor abençoe vocês que vieram hoje aqui. Que o Senhor abençoe vocês que estão aqui nessa casa para adorar a Deus. Esta é a casa de adoração e nós estamos aqui, e eu louvo o Senhor por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ao texto então que nós lemos aqui para os irmãos. Esse texto ele fala a respeito da ressurreição da filha de Jairo. Para aqueles que são conhecedores do assunto, sabem que Jairo era uma espécie de um dirigente de uma congregação. Ele era uma pessoa que tinha uma liderança de um certo grupo. Alguns historiadores até vão um pouquinho além do que está escrito na Bíblia. Eles dizem que Jairo, no início, ele era uma pessoa muito crítica. Ele criticava muito a respeito de Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo. Jairo, talvez como muitos outros da sua época, achava que Jesus era mais um charlatão que tinha aparecido, que estava ali querendo aparecer, que estava ali fazendo coisas para ser visto, que estava ali tentando enganar as pessoas. Até porque muito antes de Jesus, várias pessoas se levantaram, várias pessoas vieram se dizendo Cristo, porque havia uma promessa dada por Isaías há 700 anos, que nasceria aquele que seria chamado Cristo, que nasceria da semente da mulher. Isso já está profetizado lá no livro de Isaías. E Isaías profetizou que nasceria um que viria de uma cidade chamada lá Nazaré, Belém de Nazaré. Então, na verdade, já havia essa promessa, todos já sabiam que estava próximo para acontecer. Então Jairo, com certeza, ele tinha na sua mente que Jesus era mais uma pessoa que estava ali como todos aqueles que tinham aparecido. Então ele não levava muita fé em Jesus, ele não acreditava em Jesus. Apesar dele já ter visto várias coisas acontecerem, ele ainda não estava acreditando. Até que chegou um dia, meus irmãos, que a sua filhinha, uma garota de 12 anos, ainda uma criança, adoeceu gravemente. E ele então, já sabendo que Jesus fazia muitos milagres, ele então se rendeu a Jesus. Ele se rendeu ao Senhor e ele então foi em busca de um socorro para a cura da sua filha. É natural que muitas pessoas elas recorram a um socorro no momento em que não há mais esperança. É natural que as pessoas busquem ajuda quando já não há mais solução. Isso é natural que aconteça.
Tem muita gente que hoje, elas só vão realmente numa igreja, elas só vão em busca de ajuda quando elas já esgotaram todas as oportunidades, todos os meios, tudo aquilo que elas podiam recorrer. Quando elas veem que não tem mais jeito, aí elas se rendem e vão ali buscar socorro. Foi o caso desse homem chamado Jairo. Ele já não tinha mais outra opção, já não havia mais solução. A sua filha já estava realmente numa situação que certamente aquela doença lhe levaria à morte. Onde eu quero que vocês saiam daqui hoje com o entendimento. Primeiro, nós vamos observar aqui alguns pontos que se fazem necessário nós primeiro vermos aqui no texto. Aqui, nós vimos aqui, primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, no versículo 36. Primeiro, diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então veja bem, no momento em que Jesus já tinha decidido em acompanhar aquele homem para ir até a sua casa, imediatamente vieram pessoas que estavam na sua casa e disseram a Jairo: não precisa mais incomodar o mestre, não precisa mais você se preocupar em levar Jesus lá na sua casa, porque a sua filha já morreu. É evidente, irmãos amados, que uma notícia dessa, ela abala qualquer pessoa, ela desestrutura qualquer pessoa. Imagina você estar com um doente na sua casa e você pede para uma pessoa ir orar na sua casa por ela, mas antes dessa pessoa chegar, aquela pessoa morre. Então você literalmente fica abalado, perde a sua estrutura. Mas naquele momento que Jesus viu que Lázaro estava abalado mais ainda, qual foi a palavra que Jesus deu a Lázaro? Não temas, crê somente. Então a palavra que Jesus deu a Lázaro é a mesma palavra que ele dá para nós aqui nessa noite. Nós não sabemos quais são os problemas que vocês estão enfrentando, que nós estamos enfrentando. Nós não sabemos. Tem muita gente enfrentando dificuldade, problemas diversos, e às vezes a gente perde as esperanças, a gente perde a fé. Mas qual é a palavra de Jesus para nós? Não temas, crê somente. Ou seja, não fique preocupado, porque tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Não há nada que fuja da sua vontade. Deus está no controle de tudo. Em seguida a gente vê o seguinte, meus irmãos, que Jesus já estava vendo a incredulidade de algumas pessoas que estavam ali. Algumas estavam arrazoando entre si, dizendo que não adiantava mais Jesus ir até a casa de Jairo, porque a filha dele já tinha morrido. Ele então, conhecendo a incredulidade do coração daquelas pessoas, o que foi que Jesus fez? Imagine bem que Jesus naquela época já estava com seus 12 discípulos ali junto dele, e talvez dentre aqueles 12, nem todos eles estavam aptos, tinham fé de verdade para poder acreditar no milagre. E quem foi que Jesus escolheu para poder levá-lo consigo até onde estava aquela criança? Ele escolheu apenas 3 dos 12 discípulos para poder ir com ele até onde estava aquela criança. Ele escolheu a Pedro, escolheu a Tiago e a João. Eu não quero aqui ficar adivinhando o que a Bíblia quer dizer, mas uma coisa que eu sinto no meu coração e que a gente já ouviu de algumas pessoas que também já falaram sobre isso,
é que é muito melhor você estar ao lado de pessoas que têm a mesma fé que você, que acreditam na mesma coisa que você, do que você estar cercado de pessoas que estão ao teu lado, mas que não acreditam naquilo que Deus pode fazer. E foi isso que Jesus fez. Ele não levou nem todos os discípulos para entrarem na casa daquele homem. Ele levou apenas 3 dos seus 12 discípulos. E, claro, junto com eles, a mãe e o pai da criança, para poder entrarem na casa. E ele ainda pediu que todas as outras pessoas que estavam ali dentro se retirassem, para que eles pudessem estar ali a sós com aquela criança. É muito sério isso, irmãos, mas é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Cuidado com quem está ao nosso lado. Cuidado com aquelas pessoas que se dizem que são nossos irmãos, que se dizem que estão conosco, que estão ao nosso lado, mas que na verdade elas às vezes mais nos atrapalham do que nos ajudam a prosseguir a nossa caminhada. Esse versículo, essa passagem aqui nos ensina que nós devemos estar ao lado de pessoas que verdadeiramente sejam pessoas positivas, pessoas que nos botem para frente, pessoas que acreditam naquilo que nós também acreditamos. Porque às vezes nós estamos rodeados de pessoas e essas pessoas, ao invés de nos ajudarem, elas só estão nos botando para baixo. E é tão bom, meus irmãos, é tão bom quando nós estamos junto com um grupo que todos eles têm o mesmo objetivo. É tão bom quando você mora numa casa e você tem a unidade entre os membros daquela família. É tão bom quando o marido e a esposa falam a mesma linguagem, quando temos filhos, porque você observa que às vezes os maiores problemas que acontecem dentro de um lar é que a mulher fala uma coisa, o marido fala outra, e as crianças não sabem quem obedecer. Às vezes a mãe diz, faça isso meu filho, e o pai diz, não faz. Então, dentro do lar existem conflitos, dentro da igreja existem conflitos, no nosso trabalho existe conflito, em todos os lugares existe conflito. Você vê que hoje o que mais está acontecendo no Brasil é conflito. O próprio presidente da República diz uma coisa, mas aí vai o Congresso e diz que não, vai o STF, que é o Supremo, diz que não. Então há uma confusão de ideias, ninguém se entende. Por isso que nós, ao invés de avançarmos, nós estamos paralisados. Então por isso que é importante você estar cercado de pessoas, ou ter ao lado de você pessoas que possam pensar positivamente, que possam agir de acordo com a situação, ou seja, que todos tenham o mesmo objetivo. Essa passagem nos ensina muito isso, e nós temos que tomar isso como lição para nós, porque como cristãos, nós precisamos estar cercados de pessoas que estejam ao nosso lado e que nos ajudem. Às vezes, eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas que o marido ele quer seguir a Cristo, mas a esposa não quer, ou vice-versa. Às vezes um filho quer servir a Deus, mas os pais não querem que ele vá para a igreja. Então acontecem diversas situações em que você tem pessoas ao seu lado, mas infelizmente essas pessoas não te ajudam para que você possa chegar até onde você deseja, para que você possa realmente conseguir o seu objetivo. Então esse texto também nos ensina a respeito disso, e nós temos que observar e nós temos que atentar para esses ensinamentos. No versículo 39 diz assim: ao entrar, disse Jesus: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está
está morta, mas dorme. É evidente, irmãos amados, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. É evidente que nós estamos aqui nessa terra e esse corpo que nós possuímos, um dia todos nós vamos morrer. Nós temos o Espírito dado por Deus e esse Espírito um dia ele vai sair de nós, chama-se morte. Mas essa morte que nós chamamos, que é a saída do fôlego de vida, a saída do Espírito do homem, essa morte, biblicamente falando, ela é um repouso, ela é um local de descanso. A pessoa saiu apenas do corpo, mas o seu espírito, a sua alma continua viva. Agora, é evidente que já não está mais ali naquele corpo, ela fica em algum lugar. Nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, que acreditamos na palavra de Deus, nós sabemos que existem dois lugares para uma pessoa que morre ir. Ou ela vai para o Hades, que é o princípio das dores, aonde ela já está contemplando, já vendo lá tudo que vai acontecer no futuro, que é o inferno propriamente dito. E existe o outro lugar que é chamado seio de Abraão, que é o paraíso. Lá é como se fosse a antessala do céu. Nós estamos aqui, imagine que aqui é um salão, mas houvesse uma separação aqui, e que quem está do lado de cá não pode passar para o lado de lá ainda. Ele apenas está contemplando, está observando tudo que está acontecendo do outro lado, mas ele não pode passar para lá. Ele está ali consciente, está vendo tudo, mas não pode passar para lá. Então as pessoas que morrem com Cristo, elas vão para um lugar chamado seio de Abraão, que é o paraíso. Elas estão lá aguardando ainda o dia em que elas vão voltar a este mundo para tomar o seu corpo, que vai se chamar um corpo glorioso, aí sim, que vai ser por ocasião do arrebatamento da igreja, que todos nós viremos a este mundo, nós tomaremos o nosso corpo, esse corpo será glorioso. Então todos nós, a partir desse momento, iremos ao encontro do Senhor, e lá nós viveremos com Deus, com Jesus, nas mansões celestiais. Mas enquanto isso não acontecer, todos aqueles que morreram com Cristo estão lá no estado de descanso, eles estão ali dormindo, estão contemplando a glória, mas ele não pode usufruir dela totalmente. Assim como aqueles que morreram sem Cristo estarão no Hades, vendo já o fogo, sabendo que o negócio lá é terrível, mas ainda não estão lançados diretamente no inferno. Eles só irão ser lançados no inferno depois de tudo se consumado, depois do juízo, no juízo final, lá depois que todos os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram sem Cristo, aí eles vão ressuscitar e serão lançados propriamente no inferno. Aí sim eles vão ficar lá eternamente no inferno, que é a segunda morte. Então, queridos, sabendo disso, Jesus, ele disse para aquela multidão: não vos atemorizeis, porque ela não está morta, ela apenas dorme. E quem é que tem o controle da vida e da morte? É Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o poder de dar vida e de tirar. Então, quando ele viu aquela criança, assim como também já tinha, ele também aconteceu na própria Bíblia, fala a respeito da ressurreição de Lázaro, aconteceu com essa moça a mesma coisa, com essa adolescente, essa criança. Ele então disse: olha, não vos atemorizeis, ela está apenas dormindo. E quando ele chegou até ela, pegou-o na sua mão e disse: Talita cumi,
que quer dizer menina. A ti te digo, levanta-te. E naquele mesmo momento, a criança, ela se levantou. Ela voltou a ela o fôlego de vida, voltou a ela o espírito de vida. Então ela se levantou e imediatamente Jesus mandou que ela fosse alimentada, porque ela já estava algumas horas sem comer. Então foi isso que aconteceu. Vocês estão entendendo que para os homens é evidente que aquilo ali foi uma coisa de outro mundo, foi um caso extraordinário. Jesus ressuscitando, Jesus dando a vida a uma pessoa, mas para Jesus aquilo ali era normal, porque Ele era a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele era a vida para o mundo. Ele veio ao mundo para poder dar vida para as pessoas. Ele veio ao mundo para poder dar vida àqueles que estavam mortos. Ele veio ao mundo para ressuscitar aqueles que estavam mortos. Ele veio ao mundo para poder fazer milagres. Agora as pessoas que estavam ali ficaram, claro, assustadas, porque para elas aquilo ali era uma coisa impossível. Agora preste bem atenção aqui uma coisa. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente a ninguém, que ninguém o soubesse. Vou repetir: Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse. O que quer dizer essa expressão, essa palavra? Por que Jesus mandou que aquelas pessoas ali, os pais daquela criança, e evidentemente aqueles que já tinham sabido do acontecimento, por que Jesus falou que eles não contassem para ninguém? Sabe o que ocorre, meus irmãos? Jesus estava ali nos dando um perfeito exemplo que nós não devemos fazer as coisas para ser vistos pelos homens, que nós não devemos fazer as coisas para aparecer para as pessoas, porque o próprio pai daquela menina, lembra que eu falei antes? O próprio pai daquela menina, ele achava que Jesus era mais um que queria aparecer para todo mundo. Ele achava que Jesus era mais um charlatão, igual aqueles que já tinham aparecido. Ele não acreditava em Jesus antes. E depois que Jesus fez um milagre na vida da filha dele, é evidente que ele passou a acreditar que Jesus era realmente o Cristo. E quando ele ouviu da boca de Jesus: olha, não conte isso para ninguém, ele tirou a conclusão: realmente ele não quer aparecer para ninguém. Ele está fazendo aquilo, fez esse milagre aqui, mas não quer que ninguém fique nem sabendo. E eu fico pensando hoje, tem tanta gente que se diz que é usado por Deus, tem tanta gente que se diz que faz milagres, que ora que Deus cura, que ora que Deus faz isso, faz aquilo. Então tem tanta gente querendo trazer para si a glória, enquanto que Jesus mandava que todo mundo ficasse quieto e não falasse para ninguém. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos apenas um instrumento, mas quem faz o milagre é Deus. Quem opera maravilhas é o Senhor. Quem faz com que as coisas aconteçam é Deus. Nenhum homem aqui na terra está autorizado a fazer nada no nome dele. Tudo aquilo que nós fazemos é no nome de Jesus. Quem opera é Jesus. Não é o pastor fulano de tal, não é o missionário fulano de tal, não é quem quer que seja que tem o poder para poder fazer alguma coisa na vida da pessoa.
Quem tem o poder de fazer é Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é no nome do Senhor. Agora é evidente que se eu faço aquilo no nome do Senhor, para quem é a glória? É para Ele. Eu tenho que oferecer a glória para Ele, e não eu me engrandecer, não eu simplesmente achar que fui eu que fiz aquilo. É por isso que tem muita gente que não consegue ficar há muito tempo aparecendo com sucesso para as pessoas. Por quê? Porque simplesmente elas acham que elas é que são o motivo do sucesso, quando na verdade nós somos apenas o instrumento, nós somos apenas o vaso. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele opera milagres, Ele opera maravilhas, Ele faz coisas profundas. E digo a vocês, meus amados irmãos, vocês que estão aqui nessa noite, o que aconteceu na vida desse homem chamado Jairo? Deus ressuscitando a filha dele, que já havia até morrido. Esse mesmo Deus, Ele continua fazendo hoje o milagre das nossas vidas. Esse mesmo Deus, Ele quer fazer hoje o milagre na tua vida. Ele quer fazer na minha vida. Ele tem o poder de fazer tudo novamente. O que é necessário? É apenas que a gente creia. É apenas que a gente tenha fé. Foi o que Ele falou para Jairo logo no início: crê, tenha fé, não se deixe abalar. Te disseram que tua filha morreu, fica tranquilo, porque eu estou aqui, eu vou ressuscitar a tua filha vai reviver. É isso que nós precisamos acreditar. E digo para vocês, cada um de nós que está aqui pode ser usado pelas mãos do Senhor para poder fazer sinais e maravilhas. Não é só o líder da igreja, o pastor da igreja, os obreiros da igreja que tem esse poder, não. Cada um de nós estamos aqui no nome de Jesus. Cada um de nós pode ser um instrumento de Deus para poder fazer milagres e maravilhas aqui na terra. E o que é necessário então, pastor? Apenas uma coisa: que você se coloque na presença de Deus, que você deixe Ele te usar, que você se esvazie do seu próprio eu e que você deixe Deus trabalhar na sua vida. Eu digo que Jesus está à procura de homens e de mulheres para poder usar aqui nessa terra. Porque os anjos, o papel deles não é o papel de vir aqui e evangelizar as pessoas. O papel deles é de nos guardar, é de nos proteger. Agora, o papel de evangelizar, o papel de pregar, o papel de discipular, o papel de ajudar as pessoas é nosso. E o nosso Deus, Ele está à procura de pessoas para poder usar poderosamente nas suas mãos. Agora, lamentavelmente, meus irmãos, são tão poucas as pessoas que se apresentam diante de Deus para poder lhe usar para fazer a sua obra aqui na terra. Você percebe que até entre os próprios discípulos, não havia ali fé o suficiente para que eles pudessem estar ali junto, participando, vendo os milagres acontecendo, porque eles com certeza tinham dúvida no coração ainda se ia acontecer aquele milagre. Jesus teve que deixar eles de lado. Jesus teve que tomar para si aqueles que ele acreditava que tinham fé para poder ver o milagre acontecer. E sabe, queridos, lamentavelmente, às vezes Jesus, Ele quer usar pessoas dentro da casa dele, Ele quer usar os seus instrumentos dentro da casa dele, mas às vezes, como Ele conhece o coração de todos,
ele não vê fé o suficiente, ele não vê aquele coração que está acreditando que pode acontecer, que Deus pode contar com ele para poder fazer o que Deus